seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a nossa dica, a gente vai conversar em detalhes sobre aquecimento pré-aula. Bora lá? Bora lá! Bom, vamos lá, a gente vai conversar hoje em detalhes sobre aquecimento pré-aula, o que é aquecimento pré-aula, para que serve, qual a diferença entre aquecimento e alongamento, o que a gente não deve fazer no aquecimento, porque ao invés de ajudar a nossa aula, vai piorar a nossa aula e, óbvio, né, o que é que a gente tem que fazer para ter um corpo aquecido, preparado para a nossa aula de balé. Sim? Vamos lá? Então vamos lá então. Olha só, primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar bem claro é qual a diferença entre aquecimento e alongamento. É muito comum bailarinas e bailarinos e muitas vezes até professores confundirem aquecimento com alongamento. O que acontece? Aquecimento é tudo aquilo que a gente faz para aquecer o nosso corpo. O que é aquecer? Aumentar a temperatura do nosso corpo. Sim? Parece óbvio, né? Mas, se você parar para pensar, fazer um espacate aumenta a temperatura do nosso corpo? Não necessariamente. Sim? Então, é muito comum a gente ver erros no aquecimento pensando mais em ganho de flexibilidade, em trabalhar a flexibilidade do que o aquecimento em si. Mari, então não tem que fazer espacate? Não, a gente tem que fazer espacate no aquecimento sim, mas tem o momento certo para fazer e tem a forma certa de fazer. Vou explicar tudo isso, ok? Bom, então vamos lá. Então eu entendi que aquecimento serve para a gente aumentar a temperatura do nosso corpo. Para que a gente aumenta a temperatura do nosso corpo pré-aula? Talvez não seja tão lógico, mas a gente aumenta a nossa temperatura para a gente evitar lesões. É para isso que serve o aquecimento. O aquecimento serve para duas coisas. Primeira coisa, evitar lesões. Então, se eu chego para minha aula de balé, cheguei correndo, me troquei, entrei na sala e já tô lá e já vou começar de repente fazer sei lá, vamos colocar aqui, fazer um grand plié. Já começo no grand plié, esse é o primeiro movimento que eu faço. Acabei de sair do trabalho, cheguei toda louca, enfiando os grampos na cabeça, entrei para a sala de aula, não me aqueci, não fiz nada e já vim fazer um grand plié. O meu corpo vai sentir esse movimento. Pode ser que ele responda com algum tipo de lesão. Pode ser que eu tenha, né, algum estiramento, alguma coisa pode acontecer de ruim. Além disso, o meu corpo não está pronto para aquele movimento tão depressa. Ele precisa com que eu dei uma preparada nele falando: queridinho, vamos, agora terminou o trabalho, agora a gente é bailarina, linda, maravilhosa e a gente vai fazer um grand plié. Sim, então o aquecimento é uma maneira de eu preparar o meu corpo, tanto aumentando a temperatura para evitar lesões, quanto fazendo alguns movimentos que deixem o meu corpo mais pronto e ativo para fazer a aula. Sim? Então assim, toda vez que você pensar em aquecimento, você tem que pensar: esses movimentos aumentam a temperatura do meu corpo ou, né, ele pode fazer as duas coisas, aumentam a mobilidade do meu corpo. Por exemplo, para a gente fazer um grand plié, por exemplo, em primeira posição, eu tenho que ter uma rotação de quadril. Para o tandi, eu tenho que ter a rotação de quadril, sim, que é o nosso andeor, né? Então, se eu vou fazer um tandi em primeira posição, eu tenho que fazer o andeor. Para eu fazer esse andeor, existe um movimento acontecendo dentro do meu quadril, um movimento de rotação acontecendo ali dentro. Se eu simplesmente chego para minha aula sem aquecimento e tento fazer essa rotação, esse movimento de andeor, o limite dentro da articulação pode estar mais bloqueado. E aí é legal a gente ter nos nossos exercícios de aquecimento movimentos ou exercícios que façam a mobilização da nossa articulação. Tudo vai ficar mais claro na hora que a gente começar a ver exemplos, tá bom? Mas vai anotando aí. Eu acho que essa parte da gente entender é importantíssima, ok? Então vamos lá.
Então, beleza, Mari, eu entendi que eu preciso fazer coisas que aumente a minha temperatura e que cause mais mobilidade nas minhas articulações. Essa é a brincadeira. Beleza, perfeito. Agora, alongamento. O que é alongamento, né? Alongamento são exercícios que a gente faz para ganhar flexibilidade. Não são exercícios para aumentar a temperatura ou para aumentar a mobilidade articular, lá dentro da articulação. A gente faz para ganhar flexibilidade dos músculos. Sim, esse é o objetivo de alongamento. E aí a gente fala assim, eu vou para minha aula de balé, eu vou tirar 5 minutinhos antes para fazer alongamento e tal, para eu já estar preparada para a aula. Pode ser que o alongamento acabe prejudicando a sua aula. Por quê? Normalmente para a gente ganhar flexibilidade, eu preciso levar um determinado músculo numa extensão máxima dele, num limite ali, que faça com que eu ganhe flexibilidade, né? Então, eu fazer um alongamento, por exemplo, de gastrocnêmio sóleo, panturrilha ali, né? Fazer isso aqui, ó, Mari, eu tô fingindo que eu tô fazendo alguma coisa, porque isso aqui pra mim eu não tô alongando nada, eu não tô sentindo. Sim, a extensão da minha musculatura da batata da perna, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a distância para eu conseguir sentir a belezinha ali gritando agora e falando, Mari, sua louca, não quero alongar. Sim, ela vai falar qualquer coisa desse tipo. Aí sim eu tô sentindo o alongamento. Quando eu faço isso, eu tô numa amplitude grande, né? Então a distância tá grande, o meu músculo tá sendo tracionado. Mas aqui até que tá tranquilo. Sim, minha musculatura tá gritando, mas nem tanto. Eu vou ganhar flexibilidade fazendo isso? Vou, pouca, mas vou. Quando a gente faz alongamento, a gente não quer ganhar muita flexibilidade e aí a gente vai lá e força mais. Até aqui eu aguento. Nossa, agora tá dando para aguentar. Aí aqui eu vou ganhar mais flexibilidade. Só que na hora que eu volto desse movimento, a minha perna tá mole. A musculatura que estava em alongamento, ao invés dela estar responsiva para a aula que eu vou fazer, ela tá mole, porque eu levei ela numa amplitude muito grande, tá? Então, num limite muito grande. Então, a gente precisa tomar cuidado com alongamentos pré-aula para não deixar a musculatura boba antes da gente fazer exercícios de força, que eu preciso da musculatura contraindo, tá? Então, esse é um dos grandes erros que acontecem quando eu vejo bailarinas chegando para a aula e vai lá se matando de alongar, que a gente olha e fala, meu Deus, não vai conseguir fazer porcaria nenhuma na aula, porque a musculatura vai estar mole e não vai conseguir fazer. Qual é a hora de fazer alongamento pesado? No final da aula. Sim, aí o alongamento vai servir tanto para compensar a musculatura que eu usei, quanto para ganhar flexibilidade. Quanto para dormir melhor, porque aí eu vou sair toda molinha, relaxada e vou para a cama e durmo se minha aula for à noite, tá? Então, cuidado com essa inversão, né? Não posso. Antes da aula é aquecimento, algo que faça a minha temperatura aumentar e trabalhar a mobilidade das minhas articulações. Não tô mexendo com os meus músculos. Pós-aula, eu vou trabalhar alongamento, que faça com que minha musculatura relaxe, ganhe flexibilidade e recupere ali todo o esforço que eu coloquei ela durante a aula. Combinado? Agora ficou, né, claríssimo, ok? Ninguém mais, não quero ver mais ninguém errando isso, tá bom? Daí a gente vai pensar, não, beleza, então o aquecimento tal é pra gente subir a temperatura do corpo, mobilidade, mas em si, quais os efeitos do aquecimento para nossa aula? Por que é tão importante? Se você acompanha o canal aqui, você vê que vários vídeos eu falo, chega um pouco antes na sua aula, se prepara, se concentra, vai lá, faz aquecimento, faz uns exercícios no chão, faz isso, faz aquilo. Eu sempre vou falando para vocês o quanto é realmente necessário esse momento aquecimento, mas por que em si para a aula ele tem uma necessidade, um efeito ali? Na verdade, quando a gente vai fazer uma aula de balé, a aula em si, ela já começa, né, nos aquecendo. Uma boa aula, ela começa trabalhando os exercícios de baixo para cima. Então, uma boa aula vai sempre trabalhar primeiro ali coisas de pés,
né? Depois um plié para trabalhar articulação de joelho, depois um souplesse para trabalhar posterior de perna, depois um passé para trabalhar articulação de quadril, sim? Para depois ela trabalhar um grand battement. Se você chegar numa aula em que a primeira coisa que o professor der for um grande salto, sai correndo. Sim, nunca vi isso, espero não ver, tá? Mas assim, grande salto é um momento de explosão muscular, de explosão técnica do bailarino, que é a última coisa da aula, né? Fica antes ali da reverência, tá? Então, cuidado, a gente sempre vai trabalhar na aula os movimentos vindo de baixo para cima, por isso que eu sempre falo de baixo para cima, de baixo para cima. Mas eu vou sempre trabalhar de baixo para cima, por quê? Aqui eu consigo fazer um aquecimento do meu bailarino, sim, fazer um flex, fazer um demi-plié, não vou entrar já com um grand plié, tá? Então, a gente sempre vai buscando esse aquecimento na aula, mas mesmo isso, se eu chego do meu trabalho e venho para a aula para fazer um tandi primeiro, a minha musculatura ela não está acordada para aquilo. O meu corpo muitas vezes, principalmente em lugares mais frios ou em épocas, né, que a gente passa no ano ali que a temperatura é mais baixa, a nossa musculatura ela tá fria, ela não está aquecida para fazer aquele movimento e pode ter uma lesão. Então eu preciso disso para preservar o meu corpo, que eu não vou achar outro para comprar na farmácia. Beleza. Mas além disso, o meu corpo ainda tá a musculatura tá meio sonolenta. Quando você vai para uma aula sem aquecimento, parece que o corpo não está respondendo, parece que o andeor não acontece, parece que o pé não estica. Na hora que você tenta colocar força, você sente aquela cãibrinha no meio do pé. Sim, você sente a musculatura pesada. Parece que na hora que você vai fazer um souplesse, você sente rasgar a parte posterior da perna. Não é legal a gente ir para a aula dessa maneira. O legal é a gente se preparar o nosso corpo para na hora que eu chegar na aula, o meu corpo estar responsivo para aquela aula. Aí sim eu vou conseguir trabalhar o meu corpo, trabalhar a minha técnica, buscar superar os meus limites ali. Sim, agora se eu fico tentando buscar superar, girar dupla pirueta, eu quero buscar superar a minha técnica na pirueta, então eu tô fazendo um monte de aula e tal, e eu quero passar de dupla pirueta para 3 piruetas, e eu chego na aula e não me aqueço, eu espero a aula me aquecer, na hora que chegar na pirueta é a hora que eu vou estar começando a ficar aquecida para ter que dar o meu melhor. Não, eu tenho que já dar o meu melhor desde o tandi, se eu quero melhorar a minha técnica. Combinado? Beleza, então ó, aquecimento é uma mentalidade de bailarina fantástica, ok? Então pense nisso. Depois, a gente vai entrar numa questão de o que é que eu não devo fazer, o que a gente não deve fazer em aquecimento. Acho que já está claro que alongamentos, como eu posso dizer, pesados. Sim, alongamentos pesados jamais vou fazer antes da minha aula de balé, porque o meu corpo vai ficar mole e ele não vai ficar responsivo. Então, ai Mari, então eu não vou fazer nenhum alongamento. Não, vai fazer um alongamento leve que só faça a sua musculatura despertar. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da perna agora há pouco, né? Então, da panturrilha. Um alongamento, esse alongamento aqui pra mim, ó, ele só faz a minha panturrilha acordar que, olha, a gente vai ser usada daqui a pouquinho, tá? Beleza. Ele só faz ela acordar. Isso eu faço antes da minha aula. Agora, esse alongamento aqui, não, eu não vou fazer antes da minha aula, eu vou fazer depois. Percebe? Eu tô exigindo mais da minha musculatura para que ela ganhe mais flexibilidade para eu poder trabalhar ali a flexibilidade dela. Isso não é legal antes da aula. Então, o que eu não vou fazer? Eu não vou fazer alongamentos pesados. Ponto. Vou fazer alongamentos leves que estimulem a minha musculatura. E eu vou passar no final do vídeo para você quais são os exercícios que a gente deve fazer ali, algumas sugestões, tá? Outra coisa que eu não vou fazer. Ai, Mari, eu sei que precisa aumentar a temperatura, então eu vou fazer 20 polichinelo. Vou correr em volta da sala antes da minha aula de balé. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se você é professor e dá isso, reveja, tá? Por quê? Antes de uma aula de contemporâneo, fazer a corrida em volta da sala, acho muito legal. Por quê? No contemporâneo a gente usa corrida. Sim, no contemporâneo tem coreografias que só tem corrida. E é lindo de ver corrida de contemporâneo, sim?
Mas no balé, a nossa corrida é diferente. Sim, a nossa corrida não é assim no balé, né? Então, eu associar exercícios que não necessariamente estão ali trabalhando o meu corpo do jeito que eu vou precisar dele para aquela aula, só vai fazer eu cansar. Aumenta a temperatura corporal, sim, mas aumenta em regiões que talvez eu não use para aula. Por exemplo, na minha aula de balé, vamos pensar na corrida, na minha aula de balé, eu uso o passé en dedans? Não. Balé adulto, não. Sim, balé adulto usa passé en dehors. Então, se eu vou correr en dehors, né? Percebe? Então, assim, tem coisas que a gente acaba colocando na nossa aula pensando só que eu tenho que aquecer o corpo, mas esquecendo o que é que eu vou fazer depois. Eu preciso pensar nisso. Então, como é que eu faço para aquecer? Porque, ó, se eu pensar em corrida, eu tô aquecendo tornozelo, sim, porque o tornozelo tá trabalhando, né? Ele tá fazendo esse movimento aqui na corrida. Tô aquecendo o joelho, tô aquecendo o quadril. Ok? Eu estou aumentando a circulação sanguínea nessas regiões. Isso faz aumentar a temperatura nessas regiões, que é esse o objetivo. O objetivo, quando eu falo aumentar a temperatura, vamos deixar claro, não é ter uma salinha de sauna, né? Onde eu entro na sauna, fico lá sentadinha, aumentei a temperatura, agora eu vou para aula. Não é isso. Eu preciso aumentar a temperatura lá dentro das minhas articulações, a temperatura dos meus músculos. Sim, e a gente faz isso fazendo alguns movimentos, tá? A corrida, beleza, tô trabalhando tornozelo, joelho e quadril, mas eu tô trabalhando en dedans. Para contemporâneo isso é muito legal, sim, porque no contemporâneo a gente trabalha en dedans, mas para balé eu preciso trabalhar en dehors. E aí eu vou trabalhar corrida, talvez tenha outras coisas mais úteis pra gente fazer. Sim? Então, assim, cuidado. Polichinelo. Vou fazer polichinelo. Tá, você vai fazer polichinelo en dehors, então, né? Então, a gente vai pensar em sauté. Só que aí o sauté, você trabalhou antes outras coisas para ficar saltando. Então, é muito delicado o aquecimento. Parece uma coisa super boba, né? Mas é muito delicado, porque às vezes o bailarino coloca exercícios pesados, de exigência física mesmo, sendo que ele nem uma bolinha com os tornozelos ele fez antes de ficar pulando. Sim? Então cuidado, porque senão às vezes a gente faz aquecimento para não se machucar e se machuca fazendo aquecimento, porque está fazendo aquecimento errado, tá bom? Bom, então vamos lá. O que tem que ter no raio desse aquecimento então, Mari? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar, sempre de baixo para cima, ok? Eu nunca vou começar um aquecimento pensando no pescoço. Tá? Eu, Mari, tá bom? É a minha maneira de ver. Eu vou começar pelo pé. Por quê? Pra mim aquecer o pescoço, eu já tô usando todo o resto do corpo lá. Tá? Então ele não está aquecido e eu já tô usando, porque eu tô parada com ele, tô usando, né? Não, então eu vou aquecer de baixo pra cima. Vou começar. Tem professores que gostam de começar aquecimento pelo centro do corpo, que é legal também, começar pelo core, né? Pelo abdômen. Então às vezes, vamos lá, vamos começar a aula, vai, 10 abdominais. Tem aquecimento que é assim, abdominal serve para fortalecer abdômen, blá, 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 mas o foco ali tá só em ativação do core para manter o tronco lá belezinha, bonitinho. Eu acho fantástico isso, tá? Não faço isso nas minhas aulas, tá? Por outros motivos, mas enfim, vamos lá. O que eu faço nas minhas aulas? Tornozelo, trabalho tornozelo, então fazer bolinhas com os pés, sim, bolinhas, então tô lá. E uma coisa interessante. Isso aqui que eu estou fazendo não é função do seu professor. O seu professor tá lá para te dar uma aula de balé, sim? Então no balé ele vai chegar e vai falar, por exemplo, eu não dou aquecimento para as minhas alunas. Eu faço o aquecimento para mim quando eu vou fazer aula. As minhas alunas que se aqueçam. É função delas cuidar do corpo delas. O que eu faço é ensiná-las como se aquece. Não, isso aí não é legal fazer no aquecimento, por causa disso, disso. O que é legal de fazer de aquecimento é isso, faz aquilo outro, sim? Mas é uma rotina da bailarina. É como se a gente fosse, se a minha profissão fosse ser pedreiro, ok? Vamos imaginar um pedreiro. Pedreiro, antes dele trabalhar, ele já chega lá fazendo a massa e jogando a massa na parede? Não. Se você nunca viu um pedreiro trabalhar, repare, mas não é isso que ele faz. A primeira coisa que ele faz é separar as ferramentas que ele vai utilizar.
Aí ele vai, olha lá a colher de pedreiro se tem ainda um restinho de massa ou não, limpa a colher de pedreiro, ele prepara as ferramentas dele. E todo profissional, principalmente, né, dessas áreas de construção e tudo, eles preparam as ferramentas deles. Quando uma pessoa que trabalha em escritório, a primeira coisa que ela chega fazendo é já sentando e fazendo o trabalho no computador? Provavelmente não, provavelmente ela dá uma ajeitada na mesa. Sim, então todo mundo no trabalho, você no seu trabalho, você provavelmente faz alguma coisa antes de realmente começar a trabalhar, para preparar o ambiente para você trabalhar. Quando a gente faz o aquecimento, é exatamente isso. Eu estou preparando a minha ferramenta de trabalho, que é o meu corpo. E isso é função da bailarina, é função do bailarino, não é função do professor. O professor está lá para ensinar balé, para dar aula de balé. Cuidar do corpo, cada um cuida do seu. Sim? Foi um puxão de orelha? Sim, foi. Beleza, tô lá, linda, maravilhosa, cheguei pra minha aula e para fazer aquecimento eu tenho que chegar 5 minutos antes, pelo menos, sim? Cheguei lá pra minha aula, vou encostar na barra exatamente como eu tô aqui, ó. Conversando com as minhas amigas e vou fazer 5 bolinhas para fora, 5 bolinhas para dentro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a mobilização do meu tornozelo, sim? O tornozelo é uma articulação que tem tendões, ligamentos, tem um monte de coisa lá dentro. E quando eu faço isso, eu trago a circulação para dentro do meu tornozelo. Sim, eu ativo essa circulação ali naquela região. E isso faz com que o tendão, os ligamentos, os proprioceptores que mandam mensagem para o meu cérebro, falando se eu vou torcer, né, fazer o entorse do pé ou não, fiquem mais atentos. Sim? Então, só o fato da gente fazer uma bolinha antes da aula pode ajudar eu não ter um entorse. Olha que coisa, que loucura! Se eu tiver um entorse, vai levar pelo menos uns 20, 30 dias para eu poder voltar para minha aula de balé. Então, o negócio é sério, tá bom? Beleza, fiz bolinha para fora, fiz bolinha para dentro. Posso fazer uns intercalando. Para que eu faço intercalando? Eu não faço intercalando para ativar panturrilha nesse momento. Não, eu estou fazendo intercalando para mobilizar os dedos. Eu jogo o peso em cima desse, jogo o peso em cima desse, ó, eu nem passo lá por cima. Isso aqui eu estou trabalhando panturrilha. Agora, quando eu faço intercalando aqui embaixo, eu só estou mobilizando os dedos. Sim? Por quê? Será que eu vou usar os dedos na minha aula de balé? Acho que sim, né? A ponta, né? Eu vou fazer a aula de ponta. A aula de ponta, eu gosto de fazer um aquecimento antes de colocar a ponta, né? Que é ou pegar uma faixa elástica e trabalhar ali os dedos, o estica e tal, para realmente ativar a musculatura de esticar o pé. E se for uma aula de meia ponta, você pode fazer isso no chão mesmo, descalça. Né, ou com a sapatilha, só isso aqui, ó, eu já ativo todo o meu plantar, toda a musculatura dos meus dedos e fica muito mais fácil eu esticar os pés depois, sim? Empurra o chão, empurra o chão, empurra o chão, tá? Todos esses movimentos são movimentos pros pés, eu não trabalhei alongamento ali, só trabalhei mobilização e um pouquinho de ativação muscular. Não trabalhei fortalecimento de plantar, nada disso, ok? Beleza, só isso já faz os meus pés ficarem mais quentes, tá? Pensando em aquecimento. Daí eu vou trabalhar um pouquinho de panturrilha. Como é que eu vou trabalhar a panturrilha? Antes de já trabalhar um pouquinho de força para ativar, eu vou dar uma alongada de leve. Sim? Um leve alongamento, só falando, meu amor, a gente vai trabalhar. Alongando o gastrocnêmio, alongando o sóleo. Sim? E aí eu volto. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar um vídeo aqui, ó, sobre alongamento de gastrocnêmio e sóleo, tá? Tem esse vídeo, tem bastante coisa sobre meia ponta também, que é bem interessante. E aí, só isso aqui, eu já acordei minha musculatura. E aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou fazer uns elevés. Posso fazer primeiro macio, né? Então, só elevê, bem macio. Posso fazer o intercalando agora sim subindo, porque eu já trabalhei os meus dedos, já despertei os meus dedos. Sim, então tô lá, de frente pra você. A gente vai fazer um resumão, fica tranquila, beleza? Mas vai testando aí pra você sentir o seu corpo. Quando eu faço esse intercalando, os meus joelhos já estão sendo mobilizados, concorda? Tô dobrando e esticando, dobrando e esticando, dobrando e esticando. Beleza? Então, até os meus joelhos eu já estou trabalhando. Posso, se você quiser fazer um pliezinho lá em primeira posição, beleza? Fazer um pliezinho,
Eu não faço, vou falar pra você o que eu faço realmente antes da minha aula, tá? E aí eu já faço esse intercalando que eu já sei que eu tô trabalhando o joelho, beleza. Daí eu vou pensar na articulação do quadril. Quais são os movimentos que eu uso no balé com a articulação do meu quadril? Primeiro movimento, mais principal de todos, tenho certeza que você já falou aí. Rotação lateral andeor. Sim? Que é quando eu giro a minha perna para fora fazendo o andeor. Sim, acontece uma rotação aqui dentro. Então, o que eu vou fazer para acordar essa articulação do quadril lá dentro do meu quadril, para ela estar desperta, para ela poder colaborar comigo na minha aula? Vou ficar lá forçando a primeira posição andeor? Não vou ser assim, tá? Vou realmente pensar no meu corpo primeiro. Tô lá, beleza, fiz isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a rotação. Gira lá, olha, subo a perna, giro e desço. Subo, giro e desço. Faço umas bolinhas para fora e faço umas bolinhas para dentro. Sim? Quando eu faço essas bolinhas para fora e depois para dentro, eu acabo ativando toda a articulação ali do meu quadril. Faz isso, para e sente dentro do quadril. Fica gostoso o negócio. Você sente, fala, cara, que delícia isso. Sim? E aí é a hora que eu já posso, depois de ter feito isso, aí sim eu posso me colocar em andeor. Aí se eu quiser eu posso trabalhar alternando em andeor, posso trabalhar um pliezinho. Sim? Mas, volta lá, alternando em andeor, posso trabalhar um pliezinho, mas da cintura para baixo, tá tudo já. Opa, é hoje que eu vou girar 5, vamos lá. Percebe? O meu corpo já está preparado para isso. Daí a gente vai pensar da cintura para cima. Ah, vou pensar na minha coluna. Então, o meu centro, né? Eu posso já começar a trabalhar o meu centro se você não fez abdominal antes de começar. Você pode estar lá, já se coloquei em primeira. Vou ativar o meu xixi, crescer minhas costas, fechar as minhas costelas. Estou trabalhando a consciência do meu tronco para a aula de balé. Só isso já faz ativar a musculatura, já faz aumentar a temperatura do meu tronco. Vou relaxar, voltar, pararã, e vou de novo. Encaixo o meu quadril, cresce, fecha as costelas. Ah, beleza, ok. Daí eu posso ir subindo mais. Ah, vou trabalhar agora para despertar mais meu tronco. Vou fazer um suplezinho lateral sem forçar. O objetivo não é ganhar alongamento, ganhar flexibilidade. O objetivo aqui é se espreguiçar. Sim, o objetivo é falar para o corpo bom dia. Esse é o objetivo, tá? Ou boa noite, bem-vindo à aula. Sim? Daí eu vou fazer movimentos para a gente trabalhar o corpo para frente, né? Para a gente alongar um pouquinho de posterior. Então aí eu vou virar os pés paralelos, vou crescer as costas, descer lá, belezinha, colocar a mão no chão, soltar um pouquinho. Posso balançar o tronco, tá? Deixa eu só ver onde está esse microfone. Vamos lá. Posso balançar o tronco de um lado para o outro. Sim, posso torcer aqui o meu tronco. Isso eu faço alongar toda a parte posterior da perna, um alongamento leve, girando lá, tá, estralou. Vou subir desenrolando, dobra os joelhos, sobe desenrolando. Quando eu desenrolo, eu faço a minha coluna aumentar a circulação ali dos paravertebrais, que é os músculos que ficam em volta da nossa coluna, e isso vai me ajudar a ter um tronco mais estável na minha aula de balé. Tem um vídeo que eu falo sobre coluna, sobre os exercícios de compensação que a gente deve fazer para a coluna pós aula de balé. Dá para fazer antes também, vou deixar aqui para você, tá? É um vídeo bem legal. E aí vou fazer movimentos para cambrê. Essa é a minha última parte. O que acontece nessa parte? Eu não posso, eu vou começar minha aula de balé e eu já vou lá, deixa eu fazer um cambrê já. Não, eu preciso aquecer o meu corpo. Principalmente bailarinas adultas. A gente não tem mais 12, 15 aninhos. Sim, o nosso corpo responde diferente. E se a gente souber a falar com o nosso corpo, ele vai falar muito melhor com a gente. Então, vamos respeitar o nosso corpo. Não dá para eu chegar na minha aula de balé fazendo um cambrezão e querer que meu corpo esteja pronto, lindo, maravilhoso. Não, eu preciso prepará-lo. Então, quando eu faço
vamos chamar de suplesse, tá? Esse alongamento aqui pra frente, com as pernas en dedans, e volto desenrolando, e volto desenrolando, dobrando os joelhos, por favor. Eu faço com que a minha coluna aumente a circulação ali dos músculos em volta da coluna dos paravertebrais. Isso deixa ela um pouquinho mais molinha, mais macia para trabalhar. Aí fiz lá lateral, tronco lateral. Posso fazer um que é bem legal também, que é quando a gente faz lateral aqui, vira na diagonal, desce, passa lá por baixo, tô fazendo toda a rotação, sobe, vira lateral e volta. Sim, dá pra brincar de forma consciente do que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô trabalhando toda a articulação da minha coluna, sim? Depois disso é que eu vou pensar em cambrê. Tá? E aí, como é que eu vou fazer o cambrê? Meu primeiro cambrê do dia, antes de aquecimento pré-aula. Vou fazer com os pés paralelos, vou colocar a mão na cintura e vou segurar na barra. Sim, eu tô considerando que você está na sua aula de balé. Vou segurar lá para fazer a força com o braço, não com as costas. Vou pressionar o abdômen e aí eu vou descer um cambrê segurando mesmo aqui para manter bem o alinhamento desse cambrê. E aí eu vou voltar. Ou seja, é algo muito sutil. Tô lá, prendi abdômen, linda, maravilhosa, segura aqui para manter esse alinhamento, para não ficar fazendo assim, sim, segura e volta. Daí troca, vai com o outro lado. E volta, beleza. Pés paralelos, desculpa. Daqui. Agora, sim, eu já fiz um pouquinho desse movimento de inclinação para trás, né, que é o nosso cambrê. Minha musculatura já sentiu um pouquinho. Aí eu vou virar pés andeores, né, pernas andeores. Aí sim, eu vou fazendo suplesse bem bonito, soltar a cabeça, crescer o tronco e aí contração abdominal, vou fazer o cambrê lindo, maravilhoso, sem forçar muito, só para articular a minha coluna. Sim? Tem um vídeo que eu falo tudo sobre cambrê, como fazer cambrê sem se machucar, qual é a consciência corporal para o cambrê, eu vou deixar ele aqui para você. Bom, beleza. Então eu já aqueci de baixo para cima, agora é braços, posso puxar lá mesmo, associar com coluna, posso articular punhos, posso levar meus braços lá para trás para mobilizar bem a articulação do meu ombro, para todo mundo estar colaborativo para minha aula que eu vou fazer daqui a pouco. E posso fazer um circularzinho de pescoço, lembrando, né, que a gente nunca faz o circular passando lá por trás. Tem um outro vídeo sobre isso no canal, vou deixar aqui pra você, tá? A gente sempre vai passar ou só pela frente, ou pela frente, lateral, sobe reto e aí volta. Nunca fazer isso, sim, para não ter hérnia cervical. Tudo bem? Estou pronta para minha aula agora. Vamos recapitular então o que foi tudo isso? Mari, vou levar 5 horas para fazer. Não vai. Quer ver? Contabiliza aí, ó. Preparei lá, cheguei na minha aula de balé. Lógico, você pode associar movimentos no chão, tá? Então eu vou associar para você agora nessa demonstração de aquecimento pré-aula. Cheguei na minha aula de balé. E aí, bom dia. 3, 4, 5, volta a 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, volta a 1, 2, 3, 4, 5, foram os tornozelos, sim? Dedos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e alonguei um pouquinho lá o meu gastrocnêmio porque eu vou usar ele bastante. 10 segundinhos só para despertar, voltei, troquei, alonguei o outro lá, 10 segundinhos só para despertar. Isso você está conversando com as suas amigas, colocando papo em dia, respirando, se concentrando para sua aula. Sim, agora que eu alonguei, sim, vou fazer lá em cima para trabalhar um pouquinho de joelhos e trabalhar um pouquinho de gastrocnêmio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os dois, 1, lento, 2, lento, 3, lento, 4 e 5 e 6, já observa lá a distribuição do peso para não cair pro dedinho, né? 8, já perdi as contas, 9 e 10, soltei, bolinha, 1, 2, 3, 4, 5, volta a 1,
2, 3, 4, 5, troca 1, 2, 3, 4, 5, volta a 1, 2, 3, 4, 5 e coloquei lá paralelo, vou descer, soltar meu tronco lá embaixo, solta o corpo. Ai, Mari, eu não consigo chegar com a mão no chão. Ok, fica aqui, ó, solta aqui o corpo, beleza, dobrei os 2 joelhos, sobe desenrolando, cheguei, segurei lá um cambrezinho, voltei, troquei, segura lá, um cambrezinho, voltei, agora sim, primeira posição, já tô em condições de encaixar tudo, vou lá embaixo, subo, cresce, 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 um cambre leve, não precisa ser pesado, voltei, respirei, virei paralelo, vou lateral, volta, vou lateral, volta, cheguei, solta ombro, 2, 3, 4, 5, volta a 1, 2, 3, 4, 5, dá uma espreguiçada lá em cima, puxa a lateral, puxa, passa o braço lá para trás, puxa lá por baixo, articula um pouquinho de punho, pescoço, 2, 3, 4, estou pronta para minha aula. Sim, eu acho que não deu uns 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos, ok? Beleza, ainda tenho 2 minutos. Ah, tá, então agora sim. Agora tá na hora de fazer uma borboletinha que vai aumentar a temperatura, né, da minha articulação ali do quadril. Ah, posso fazer um exercício de dar uma distribuída ali de quadríceps, uma acordada em quadríceps, um pouquinho. Voltei, troquei, fiz o outro. Belezinha? Ah, eu já tenho espacate, já é uma coisa que eu tenho, tal, vou fazer no espacate. Tô lá, fiz o espacate, dei um beijinho no joelho, porque pra mim isso não força meu alongamento, sim? Agora, se o seu espacate não tá zerado ainda, não é hora de fazer. Sim, vai fazer depois da aula. Vou passar lá pelo outro lado, fiz lá pelo outro lado, beleza. Voltei lá, terminei, minha professora está entrando na sala e eu estou pronta, linda, maravilhosa. E de lambuja, vou deixar mais um que é bem legal. Quando você vai fazer aula de avançado, que tem bastante perna alta, é o cloche, né? Soltar. Sim, esse movimento aqui, ó, ajuda a gente a soltar bem a articulação do quadril, tanto de frente quanto atrás. E aí eu posso fazer ao lado também. Posso ir fechando atrás, voltando. Sim, esse fica aí de presente. Ok? Gente, olha só. Isso é aquecimento. Eu não tô dolorida, minha musculatura não tá cansada, eu não tô suando, eu não tô indo pra minha aula mais cansada. Sim? Eu tô pronta, eu tô desperta, eu tô inteira. Não fiz polichinelo, não fiz corrida, não levei 20 minutos para me aquecer, ok? Então assim, pense sempre de baixo para cima. O que é que eu vou usar para a minha aula de balé? Eu vou usar dedos do pé. E aí, faça movimentos que façam os seus dedos se despertarem, tá? Ah, vou usar tornozelo. Vai lá, faz movimento, flex, estica, bolinha que trabalha todos os lados. Sim, a questão é a gente pensar, a gente sair por aí só copiando o movimento que a gente vê o outro fazendo, pode ser que o outro nem saiba o que está fazendo, ou pior, pode ser que ele esteja fazendo algo porque ele precisa daquele tipo de movimento, porque ele já tem alguma lesão, alguma coisa, e ele precisa fazer aquilo, sim? Eu, por exemplo, para mim começar uma aula, eu preciso fazer mobilização de coluna, que é um dos vídeos que eu deixei aqui para você. Senão eu não consigo me mexer na minha aula, porque minha coluna não deixa. Tá? Então assim, aí você vai lá ver que a nossa Mari só faz mobilização de coluna, não faz mais nada. Não, porque o meu tempo talvez ali para aquecimento seja curto e só deu tempo de eu fazer aquilo, mas eu dei a prioridade para o que era necessário para o meu corpo. Então você também precisa perceber qual é a prioridade do seu corpo. Não, se não fizer rotação de quadril, esquece, não consigo colocar no DO. Essa é a sua prioridade. Lógico, você vai preparar o corpo todo como um todo, sempre de baixo para cima, mas
esteja presente para qual é a sua prioridade. O resto é resto. Sim? Combinado? Bom, eu espero que você tenha gostado do quadro em detalhes de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, é importante pra gente aqui do canal. Se inscreva no canal, tem dicas de segunda a sexta-feira. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, blog, lista VIP. A gente está em vários lugares. E eu te vejo na próxima dica. Até mais! Legal essa dica, gostei. Gostou? Vamos fazer? Bora? Você viu, é rapidinho, né? Sim, é rapidinho e como as pessoas às vezes focam em exercícios extenuantes, né? Correndo o risco de se machucar mais, sendo que é o básico, né? Exatamente. E é muito louco, né? Porque às vezes você vai na aula e quanto mais a aula é avançada, pior é. Porque aí o momento aquecimento, é engraçado isso. O momento aquecimento começa a ser um negócio meio exibicionismo. Então a pessoa chega na aula, tô falando sério, é verdade isso. A pessoa chega na aula, entra na aula, já coloca a bolsa, já vai lá, gira 5 piruetas. Cara, tá fazendo com o teu corpo? Se você se aqueceu no vestiário sem ninguém ver, muito bem, entendeu? Mas você chegar ali na aula e, sabe, já faz um sisô, né, que é um passo masculino de alta complexidade, que precisa ter uma flexibilidade, você fica correndo risco de se machucar à toa. E não interessa que tem 15 anos, sabe? E acontece. Acontece, tá torto e à direito. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. E às vezes a gente vai para aula e a gente fica vendo esses bailarinos exibicionistas no aquecimento e a gente acha que a gente tem que fazer aquilo. Não, o que a gente tem que fazer, volta pro seu corpo. Volta pro corpo. Olha lá, o que você precisa para você estar bem para sua aula. Esquece o resto, esquece o outro. Né?